Agora, na página 71, vamos ao item 23 do nosso material didático, paganismo cristianizado. Bom, ano 261 da era cristã. Não lembre-se, o período que é chamado de Grande Crise vai até o ano 284. E um período, vamos dizer, em que os cristãos eles normalmente eram acusados principalmente por conta da peste. Porque os pagãos diziam, os deuses determinaram ou enviaram a peste, porque para eles tudo acontece por predestinação de Deus, dos deuses, na verdade, né? Tá bom? Então eles falaram, por que os deuses estão mandando peste? E normalmente o que eles diziam era, olha, são os cristãos que são os culpados, porque eles dizem que os deuses não existem. Então um período que nós estamos vivendo é um período difícil, tá bom? Vamos lembrar, 261 teve um martírio de destaque de Cipriano de Cartago, né? É um dos maiores pastores, um dos pastores de destaque, talvez o maior desse período, tá bom? Mais importante, sem sombra de dúvida, do que o bispo de Roma, né? Tanto que os seus escritos, você encontra os livros que ele escreveu, já os bispos de Roma desse período, você não encontra nada que eles escreveram, né? Pois bem, então no ano 261, eu peguei aí um texto de um exemplo, de Eusébio de Cesareia, em que ele descreve como estava a igreja nesse período, tá bom? Ele diz, dos sinais da magnificência de nosso Salvador existente em Panéias. Mas já fizemos menção a esta cidade. Creio que não é justo passar por alto um relato digno de memória, inclusive para nossos descendentes. De fato, a mulher hemorrágica, aquela mulher com hemorragia que tocou em Jesus, né? Que pelos evangelhos sabemos que encontrou a cura de seu mal por obra de nosso Salvador, diz que era originária desta cidade e que nela se encontra sua casa e que ainda subsistem monumentos admiráveis da boa obra nela realizada pelo Salvador. Então ele está dizendo o seguinte, cerca de 240 anos depois da morte de Jesus, 230 anos, depois da morte de Jesus, aquela mulher que teve a cura de Jesus, em algum lugar, eles já começaram a fazer como peregrinação para o local. Ou seja, uma coisa que era comum no paganismo. Nós estamos no ano 261, vou falar em redondo, no ano 260. Lembre-se que, segundo a história, desde o ano 160, ou seja, há 100 anos, já havia uma divisão nas igrejas. As igrejas estavam divididas. Uma igreja pentecostal, do qual Cipriano de Cartago fazia parte, né, de qual Tertuliano, tá bom? E outros grandes homens desse período. E a igreja de Roma e de Alexandria com as suas heresias, tá bom? E, infelizmente, acusadas de, durante a perseguição, eles negarem a fé. Bom, Eusébio de Cesareia prossegue. Efetivamente, sobre uma pedra alta, diante das portas de sua casa, alça-se uma estátua de mulher. Olha só, já tinham feito uma estátua para a mulher, em bronze, com um joelho dobrado e com as mãos estendidas para a frente como uma suplicante. E em frente a esta, outra do mesmo material, efígie de um homem de pé, belamente vestido com um manto e estendendo sua mão para a mulher. A seus pés, sobre a mesma pedra, brota uma estranha espécie de planta, que sobe até a orla do manto de bronze e que é um antídoto contra todo tipo de enfermidades. Olha só o que estava acontecendo. Principalmente essas igrejas que, infelizmente, negavam a fé,
Olha, a vida espiritual dessas pessoas, quando terminava a perseguição, era uma vida muito difícil, porque o inimigo ia ficar acusando ela a todo momento. Então essas pessoas é que estão adotando essas heresias. Então já tinha ali uma estátua representando a mulher, outra representando Jesus, coisa que a igreja de Jesus, ela segue o que a Bíblia faz, condena todo tipo de imagem de escultura. Quando você vê uma igreja já com essa tendência, você sabe que é uma igreja pervertida. E essa igreja aqui, 261, que Eusébio Cesareia está relatando, essa igreja, ela é a igreja que está sendo preparada para Constantino colocar outras heresias nela, como a invocação aos mortos, o purgatório. Tá bom? Ele prossegue. Dizem que esta estátua reproduzia a imagem de Jesus. Conserva-se até nossos dias, como comprovamos nós mesmos de passagem por aquela cidade. E não é estranho que tenham feito isso os pagãos de outro tempo, que receberam algum benefício de nosso Salvador. Quando perguntamos por que se conservam pintadas em quadros as imagens de seus apóstolos Paulo e Pedro, inclusive do próprio Cristo, coisa natural, pois os antigos tinham por costume honrá-los deste modo, simplesmente como salvadores, segundo o uso pagão vigente entre eles. Ou seja, já tinha definitivamente igrejas paganizadas. Igrejas paganizadas. Vai se completar com a Igreja Católica. Lá o Constantino vai fazer a organização final, mas nós já estamos vendo aqui a igreja paganizada. Você vai ver nesse período aqui, ainda nessa crise do terceiro século, você vai ver imperador trocando pastor de igreja. Ou seja, bem antes de Constantino, mas para nós vermos que já havia uma influência na igreja. E essa é uma questão que nós temos que nos preocupar. Manter a separação com a política.